Mas agora vamos à nossa manchete principal no UOL, que tem a ver com a Venezuela, com Nicolás Maduro e com a ONU. A nossa manchete principal neste momento é: Maduro cometeu crimes contra a humanidade na eleição? É o que diz a ONU. Uma missão da ONU diz que Maduro cometeu crimes contra a humanidade. Quem está conosco é Jamil Chad, que é justamente o autor dessa reportagem, que é a nossa manchete nesse momento, já está conosco ao vivo aqui para falar sobre quais são esses crimes contra a humanidade cometidos por Maduro durante as eleições. Olá, Jamil, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Fabíola, bom dia, Josias. Bom dia, Léo, bom te ver de novo. Sabe que eu tive com o Léo, né, semana passada, Fabíola? Uma festa. Na Eu estava até Flip? olhando aqui. Falei, Mas ele disse que rejeitou todos os seus convites para almoçar, jantar, porque ele estava assistindo debates. É verdade Não, isso? vai ser isso foi Nova na York. Nova York. Você Ah, também foi para bom, Flip, muito ô bem. Sakamoto? Eu participei, mediei uma mesa com o Jamil, né, sobre guerra, na verdade, na Flip, Ah, né? Marmelada isso, hein? Você viu, marmelada. né? É quase o UOL na Flip, né? Tinha mais É gente isso. de UOL, assim do que. Só que eu tô surpreso, na verdade, porque o Jamil já tá em Nova York, assim, né? Esse homem não Gente, o para. Jamil, eu nunca vi, ele percorre esse mundo, ele deve ter um foguete. Eu fico imaginando que ele tem um foguetinho Jamil, que ele vai para o mundo inteiro, vai e volta, Bom, e, se não e, e for não da se SpaceX, desconecta. tudo bem. É Oi? isso que eu ia falar. Eu ia falar isso, Josias. A minha marca é genérica, tá? Ai, ai, ai. Ó, Jamil, muito bom ter você conosco diretamente de Nova York, que agora ele está por um tempo em Nova York, nos Estados Unidos. Mas vamos lá, é muito grave aí as Ó, acusações feitas pela ONU a Nicolás Maduro e falando que isso aconteceu antes, durante e pós as eleições, né? Conta pra gente o resumo aí desse longo documento de acusações da ONU contra Nicolás Maduro. Fabiola, antes de mais nada, isso não é uma nota de repúdio, tá? Isso não é uma declaração apenas da ONU. Essa é, basicamente, a conclusão de uma investigação de 180 páginas sobre o que aconteceu na Venezuela nos meses que antecederam a eleição, no período da eleição e depois da eleição. Então, é uma missão de inquérito que foi criada pela ONU já há muito tempo, que investigou o Maduro e a situação na Venezuela em vários momentos da história aí dos últimos anos da Venezuela e que teve como missão, basicamente, um mandato, continuar investigando, claro, durante a eleição. E aí alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o que a missão conclui é que a repressão foi sem precedentes. Essa foi a palavra utilizada pela missão. Uma repressão sem precedentes contra os dissidentes. Ponto número um. Ponto número dois. Aqueles que foram alvos da repressão não eram mais só o grupinho da oposição organizada dentro de um partido político que poderia ameaçar. O que a missão concluiu é que essa repressão foi contra qualquer um que demonstrasse algum tipo de dissidência em relação ao governo. Ponto número dois. Ponto número três. Segundo a missão, essa repressão foi planejada e consciente. Essas duas palavras são muito importantes. Planejada e consciente. Ou seja, não foi um exagero de um policial na rua, não foi alguma coisa que saiu do controle naquela outra praça. Não. O que a missão mostra, e mostra de uma forma muito, eu diria, até com muita metodologia, o informe são 180 páginas, convido qualquer um a ler, está no site, inclusive, mostrando que existe uma coordenação entre quem e quem, entre os serviços de segurança, entre a polícia, entre os serviços de inteligência do Maduro, e aí, entre os tribunais, tanto aqueles tribunais, vamos dizer assim, eleitorais, como os demais do país, a Comissão Nacional Eleitoral, a Assembleia Nacional, que no caso o Parlamento, e o próprio Executivo. Ou seja, não era algo, vamos dizer assim, é, feito de um lado e não do outro, ou feito nas coxas, não, foi algo organizado. Esse é um ponto também muito fundamental dessa constatação da missão. E, por fim, a questão do crime de perseguição política, também demonstrado em várias ocasiões por parte da missão. A missão, então, chega à conclusão que, assim como já aconteceu no passado, o governo Maduro voltou a cometer crimes
contra a humanidade. Não é crime de guerra, não é genocídio, não é isso. São crimes contra a humanidade cometidos pelo governo de Nicolás Maduro no período pré-eleitoral, na eleição e depois na repressão que aconteceu depois. Essas são as conclusões apresentadas hoje aqui na ONU. Fabíola, e só para já deixar claro aqui, talvez o elefante na sala, porque eu tenho recebido muita mensagem sobre isso. Mas a ONU só fala isso do Maduro, não fala isso do Netanyahu. Fala sim, só para deixar aqui muito claro. E não é porque um comete um crime que o outro não comete, que então não vamos. Não é isso. Vamos só colocar em contexto o que já aconteceu em relação ao caso de Israel. A ONU já fez as mesmas condenações, já denunciou o Netanyahu pelas mesmas coisas e foi muito além. A Corte Internacional de Justiça já condenou Israel e ordenou o fim da ocupação de todo o território palestino. Ponto número 1. Ponto número 2. Tribunal Penal Internacional, o procurador já pediu aos juízes que considerem a prisão de Netanyahu. Ou seja, não dá para dizer, mas a ONU só olha para a Venezuela, não olha para Israel. Não é verdade. Só para deixar isso claro. Agora, o que é verdade é que nem no caso da Venezuela, nem no caso de Israel, infelizmente, há como fazer mais do que isso, claro, por questões políticas e pela fragilidade de todo o sistema. Já prevenindo os haters, né? Uma pergunta que sempre vem quando saem essas frases fortes, esses relatórios e essas conclusões da ONU é: tá, e aí, o que vai acontecer, né? E isso é muito importante, né, Jamil? As pessoas perguntam aqui, tá, a ONU quando diz isso, Nicolás Maduro cometeu crimes contra a humanidade. Tá, e aí? O que vai acontecer com Maduro? O que vai acontecer para que isso deixe de acontecer na Venezuela? Quais são as consequências reais, práticas para Nicolás Maduro diante dessa conclusão que a ONU chega? Primeiro, Fabiola, e aí eu concordo com quem tem uma angústia muito grande diante da incapacidade das organizações internacionais de agirem. Isso eu concordo completamente e não há nenhum tipo de... Não dá para passar pano, não dá para dizer não, mas isso é importante. É uma pena que um sistema internacional que poderia agir não age, mas não é que não age porque não quer, é porque você tem governos que, obviamente, vão paralisar qualquer tipo de ação. Vou dar um exemplo. Quando o tema da Venezuela chegou ao Conselho de Segurança aqui da ONU, quem impediu isso de ir para frente foi a Rússia e a China. Aí, quando Israel vai para o Conselho de Segurança, quem impede é o governo americano. Então, não há, hoje, nenhum tipo de segmento a isso. Agora, você fala, então, não vale de nada isso? Vale e vale muito. E aí eu vou tentar explicar. Em primeiro lugar, você tem um informe, uma investigação que é feita e chega a conclusões muito reais, muito concretas. Essas conclusões ficam registradas para sempre no fim. E aí, quando eventualmente um tribunal internacional possa atuar, ou mesmo quando houver algum tipo de mudança na própria Venezuela e os tribunais possam atuar, ele pode sempre recorrer a essa investigação, porque essa investigação foi feita justamente para trazer os fatos à tona. Então, não funciona. Hoje, não. Agora, isso não quer dizer que, então, nada deve ser feito. O que a missão tenta fazer é coletar as informações, chegar a essas conclusões e, eventualmente, quando houver esse espaço político, isso pode ser usado ou nos tribunais nacionais na Venezuela ou mesmo nos tribunais internacionais. É pouco? Claro que é pouco. É tarde demais para as vítimas? Claro que é tarde demais para as vítimas. O sistema internacional é reconhecidamente lento, incapaz de fazer essas coisas mudarem. Agora, dizer, como ele é incapaz de fazer isso acontecer, como amanhã não vai mudar nada para a vítima, então eu não vou nem investigar. Também a gente não pode fazer isso, porque, afinal de contas, se não houver uma investigação independente de alguém, o mundo jamais ficará sabendo o que de fato acontece naquele país, não só na Venezuela, como em todos os outros. Então, é importante a coleta de dados, é importante a constatação e, infelizmente, o prosseguir com esse caso é ainda um desafio muito grande. Jamil Chad, obrigada pela sua participação, sempre emplacando as manchetes do UOL. Um beijo para você, querido. Até a próxima.
Obrigado a todos, Josias. Só um detalhe sobre o Léo, ele lá não, ele lá na Flip, eu pelo menos lá na minha mesa, lá na mesa que ele mediou, o que ele deixou muito claro é que se eu tenho um foguete, ele tem leitura dinâmica. Mas esse é outro. Tem mesmo, é o Tem muito. nosso CDF de plantão sempre aqui, não para de ler, trabalhar, é maravilhoso. Obrigada, Jamil, beijo para você. Tchau, tchau.